do versículo 3. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Graças damos a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Amém, irmãos? Estamos no mês em que o nosso tema é Cristo, nossa razão para frutificar. E acabamos de sair do mês de missões estaduais. Mas nós não vamos deixar de orar por missões. Eu quero convidar o pastor Pereira aqui à frente para estar orando por tantos e tantos missionários que estão frutificando e crescendo em todo o mundo, que têm chegado ao conhecimento de Deus através dessas vidas que abnegadas, entregues, dedicadas, consagradas ao Senhor, deixaram suas cidades, deixaram suas famílias e estão distantes para fazer Jesus conhecido. E nós vamos, o pastor vai orar pelos projetos missionários que há na nossa cidade. Vamos nos colocar de pé.
mas também por toda a juventude, Toda a juventude. para que se envolva, seja um missionário em potencial. Irmã Alessandra, daqui até o aniversário da igreja, nós temos o Congresso de Mulheres. Nós somos desafiados a nos render e a buscar a face do Senhor. As pessoas que já oram e gostam de orar, eu já convido você já estar se colocando na brecha como atalaia. Aqueles que gostam de orar pela madrugada, que o Espírito Santo lhe levante para orar de madrugada. Aqueles que têm outro horário de oração, eu estou aproveitando qualquer hora. Hoje mesmo passei a manhã orando com o pastor Gerson São Miguel e mais um outro irmão. Levamos ali alguns minutos em oração. E uma coisa que nós precisamos fazer é orar sem cessar, porque a necessidade é muito grande e Jesus está voltando. Aleluia. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos, meu Pai, entregar toda a necessidade da Tua igreja. Alguns pedidos de oração chegaram até nós. A Lari mesmo pede oração por um sobrinho que está internado, com os médicos dizendo que já dando a sentença, mas a última palavra vem de Deus. Amém, igreja? Há muitas outras pessoas que nesta hora, a Flávia, a Marisete, o nosso irmão Joselito e tantos outros irmãos que não puderam estar aqui porque estão acamados, estão enfermos, e nós queremos pedir ao eterno Deus, o grande Jeová Rafa, o Deus que tem o poder da cura, do milagre, que nesta noite opere milagre em meio a todas as famílias que estão aqui na igreja, aquele que nos assiste através das lives. Deus, em nome de Jesus, passa o teu bálsamo de cura e traz a alegria de volta a essa família que agora está triste. Eu quero orar por todas as organizações, essa quinzena da mocidade. Deus, que todos os moços seja tocado por Ti, Senhor, para estar na Tua casa, meu Deus, para buscar o Senhor. Deus, produz um grande avivamento no nosso meio. Queremos viver um novo tempo, avivados pelo Senhor. Meu Pai, meu Deus, toma também, ó Deus, o Congresso de Mulheres, o aniversário da Tua igreja, tudo aquilo que será realizado nesse segundo semestre. Meu Pai, em nome de Jesus, abre as portas dos céus, seja com a campanha que nós estamos empreendendo, dê um presente à sua igreja, porque no aniversário da mesma, nós queremos estar com essas salas prontas para honrar e glorificar o Teu nome. Nesta noite, Senhor, queremos orar também pela pastora Ilka, que estará conosco nesta noite, como atalaia, como porta-voz do Senhor, para falar ao coração de todos nós. Por isso eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco, porque nós estamos ávidos para ouvir a voz do Senhor, por intermédio da tua serva. Então usa a tua filha como melhor aprover o Senhor e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Pastora Ilka, por favor. Os irmãos já o conhecem, é filha desta casa. Quem não conhece ainda, pastora Ilka é filha desta casa, é esposa do pastor Naldo. Tem um casal de filho lindo, um baterista e uma menina linda, 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 linda.
E aprove a Deus estarmos juntos esta semana e com a necessidade que tínhamos, mesmo ela tendo muitas atividades, e não houve como ela dizer um não para essa igreja, e hoje ela está aqui conosco para ser usada por Deus para falar a todos nós em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Trago um abraço especial da igreja filha desta igreja, né? A Igreja Batista Jardim Primavera. Um abraço também do pastor Naldo, Nerinaldo Luiz, mais conhecido como Naldo, né? Mais fácil de se dizer. Um abraço do pastor. E quero dizer que, né, a missão dada tem que ser cumprida, né? Como é que a gente vai dizer não para o nosso pai espiritual que nos encaminhou para ao ministério e a nossa igreja aqui, né, a igreja mãe? Como é que se diz não para a mãe? Não tem como, né? Apesar da correria, de tantas coisas, mas Deus, Ele tem nos sustentado e é Ele que nos dá graça dia após dia e é Ele que garante. Se Ele mandou, Ele garante, amém? Mas antes eu gostaria de cantar. Porque antes de chegarmos aqui, Ele já estava. Deus está aqui. E a gente vai falar isso em forma de canção. Deus está aqui. Você pode ver o ar que você respira? Não. Mas como você sabe que o ar está aí? Se você ficar alguns instantes sem respirar, misericórdia, assim é Deus. Nós precisamos tanto dEle quanto o ar que nós respiramos. Talvez você não possa ver com os seus olhos, os olhos carnais, mas os olhos espirituais, nós podemos ver e sentir. Se a gente ficar um instante sem Deus, eu me sinto assim, se eu ficar um instante sem Deus, não sei o que seria de mim. Vamos cantar essa canção, aleluia. Diga, Deus está em ti. Vira para teu irmão e diz assim: Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que tu respiras, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que respiramos, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te
faz me ouvir. Aleluia, Senhor. Nós saudamos a Tua presença. Nós nos rendemos diante da Tua presença, diante do Teu senhorio, diante da Tua grandeza. Porque o Senhor era, é e sempre será o nosso Deus. O grande e poderoso. E não há outra coisa a fazer a não ser se render diante da Tua presença, Pai. O Senhor está aqui. E quando o Senhor está, Senhor, tem que se calar diante do Senhor toda a terra, tem que se render diante do Senhor os joelhos, diante da Tua grandeza, do Teu senhorio. Obrigado, Pai, porque apesar de ser tão grande, soberano, tão majestoso, único, o Senhor olha para nós, o Senhor se importa conosco. E o Senhor se volta para nós, Senhor, de forma como se fôssemos as únicas pessoas na face da terra, a única pessoa na face da terra. Senhor, este amor nos constrange. Essa Tua graça, Senhor, que nos alcançou, Pai, ela nos constrange. Obrigado, Pai. Agora, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Como eu sempre tenho pedido ao Senhor, as minhas orações têm sido: o Senhor me sonda, me conhece. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. A palavra nem chegou ainda à minha boca, mas o Senhor já sabe o que eu ia dizer. Olha se há em mim algum caminho mau, Senhor, e transforma-me segundo a Tua palavra. Aquebranta o meu coração, Senhor. Enche-me, enche-me, enche-me até transbordar. E só depois me usa, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Recebe o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração, mas eu sei também que o Senhor quer continuar a falar conosco através da Tua palavra. O instrumento escolhido, Senhor, sou eu, que o Senhor possa me usar poderosamente. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, usar os meus lábios e com ousadia eu possa tornar conhecidos os mistérios do Evangelho. De forma, Senhor, que possa trazer vida e edificação à Tua igreja. Fique à vontade. Desde já eu dou uma ordem a todo principado e potestade que queira roubar a semente que será lançada neste coração. Eu dou uma ordem que você bata em retirada. Todo pensamento possa ser cativo ao Senhor. Todo coração possa ser voltado para o Senhor neste momento. E cada pessoa, Senhor, possa ser tocada pela mensagem. Aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Talvez não seja aquilo que a gente quer ouvir, mas que seja aquilo que a gente precisa ouvir. Fala, fique à vontade, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, aleluia, amém. Glória a Deus. Nós estamos no mês da juventude e o tema é Cristo, nossa razão de frutificar. O tema está lá em Colossenses e inclusive a nossa irmã Alessandra, ela leu Colossenses o capítulo 1, é isso? Capítulo 1, verso 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nós fomos criados por Cristo. Ele que é a palavra. E a gente pode dizer que a palavra, ela se fez carne e habitou no nosso meio. Porque eu sempre falo, Deus, ele tinha sempre a sua forma de falar com as pessoas, de trazer a mensagem, de mostrar como ele queria que tudo fosse feito. Ele criou todas as coisas para mim e para você. Mas Deus, ele tem um propósito para cada vida. E o ser humano nunca entendeu. E aí agora, Cristo
que era a palavra, que todas as coisas foi criado por meio da palavra, ele se fez carne, ele habitou no nosso meio, de forma que a gente pudesse entender, olhar para ele, porque ele é a nossa razão, olhar para ele e entender os propósitos do Pai. Nós somos criados por Cristo para refletir a sua glória. O ser humano, o homem foi criado por Cristo para refletir a glória de Deus, para refletir a imagem de Deus. Se você for lá em Gênesis, o capítulo 1, o verso 26 a 28 vai falar isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fomos criados para refletir a glória de Deus. E fomos criados, nós acabamos de ler, que Ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas, eu quero dizer para você, para que o homem fosse o mordomo, aquele que iria dominar todas as coisas. Lá em Gênesis a gente vê isso. No capítulo 26, ou melhor, capítulo 1, do verso 26 ao 28. Vai dizer que nós fomos criados, Ele criou todas as coisas, criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E mandou que nós dominássemos todas as coisas. E uma das formas da gente refletir a glória de Deus e também a sua natureza é produzir os frutos. E lá em Gênesis vai dizer: multipliquem, produzam, dominem. Ele vai dizer isso lá em Gênesis. É a forma da gente refletir a glória de Deus. É a forma da gente cumprir a vontade de Deus. E o ato de frutificar revela o propósito da nossa criação. Deus nos criou, não foi para nós ficarmos parados, estáticos. Simplesmente, olha a glória de Deus, olha a glória de Deus. Se fosse simplesmente para isso, Deus criava simplesmente o homem, não tinha nada de cenário. Ele criou todo um cenário para que nós cuidássemos e também frutificássemos. E para tanto nós vamos meditar, como é que a gente pode então frutificar? Como é que eu posso exercer o propósito de Deus na sua criação? Eu fui criada à imagem e semelhança dEle, com o propósito de frutificar. Como é que eu posso fazer isso? De que forma eu posso fazer isso? Por isso nós vamos lá para o Evangelho de João, o capítulo 15. João, capítulo 15, nós vamos ler os versos 4 e 5. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, 4 e 5, que diz o seguinte: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a forma que a gente pode cumprir o propósito de Deus e produzir frutos é estar alicerçado em Cristo, é estar olhando para Cristo, é buscar a resposta na vida de Cristo. E essa passagem aqui é o momento em que Cristo estava ali, praticamente nos seus últimos dias, e dando as últimas instruções aos discípulos, e falando exatamente de quê? De frutificar, de continuar fazendo aquilo que Ele fazia, que Ele veio para fazer. Ele veio para carregar a cruz, sim, mas Ele também veio para ensinar, porque depois teria todo um processo, ensinar a como os discípulos eles iriam continuar dando frutos. E eles fizeram bem a missão, porque afinal chegaram a mim e a você. E a gente pode, através desse texto, analisar alguns requisitos, e o primeiro dele é o seguinte: existe uma missão de todos. A missão de frutificar não é apenas do pastor,
não é apenas de Alessandra, não é apenas do musicista. A gente pensa que às vezes quem tem que frutificar dentro da igreja são apenas algumas pessoas. A missão é para todos os seguidores de Cristo. Todos têm o compromisso de frutificar. Não é apenas para os jovens, eles estão no mês da mocidade, só os jovens, não. A missão de frutificar é para todos, todos. Quando ele voltar, ele vai nos chamar e vai dizer: vem cá, me mostra o que foi que você fez, o que foi que você produziu, e o que será que nós vamos mostrar? Senhor, eu não me produzi muita coisa não, porque eu achava que tinha que ter uma capacidade, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter... A missão é para todos. A missão é de todos, porém o compromisso é individual. A missão é de todos, mas o compromisso é individual. E essa individualidade implica no compromisso pessoal e diário no crescimento da igreja. Quando eu penso a missão é de todos, aí às vezes eu fico esperando, é de todos, vamos fulano, a missão é de todos. Vamos, irmão, a missão é de todos. E aí talvez alguém possa não ir, você fica lá, eu também não vou não, porque é de todos e ninguém quer ir, então eu vou ficar por aqui. O compromisso é seu. Se não tiver quem pregue, você tem que pregar. Se não tiver quem vá, você tem que ir. Porque o compromisso é individual. Cada qual vai dar conta de si. Mas o irmão não está fazendo. Problema, não olhe para o irmão, olhe para Cristo. A sua razão é Ele. Quem morreu por você na cruz foi Ele. Ele é a sua razão. A missão é de todos, mas o compromisso tem que ser individual. Eu tenho que saber que é um compromisso diário. Eu tenho um compromisso diário com a minha igreja. Porque, afinal de contas, o Senhor me chamou para frutificar onde? Aonde foi que Ele te chamou, meu irmão, minha irmã, para dar frutos? Então, o seu compromisso tem que ser pessoal e diário. Se não tiver quem faça, problema de quem não quer ir, problema de quem não quer fazer. Você tem que saber que o seu compromisso é pessoal. Como naquela passagem lá em 1 Coríntios, o capítulo 12, verso 14 ao 20, que diz que um corpo bem ajustado. E cada membro vai fazer a sua parte. Se a mão deixar de fazer a parte dela, o pé não pode dizer, eu não vou porque a mão não fez a parte dela. O problema é da mão. Mas o pé precisa fazer a parte dele. Porque o pé foi feito com um propósito específico. Eu não sei o que você é no reino. Talvez você se sinta uma unha. Mas eu quero dizer que uma unha é importante. E você precisa fazer a sua parte como unha. O dedo não quer me ajudar. Problema do dedo. Talvez você se sinta assim, né? Porque às vezes a gente tem essa coisa, essa mania de achar que... Mas a unha é tão especial, tão importante. E ela precisa exercer a função e o propósito pelo qual Deus a criou para fazer e produzir frutos. Segunda coisa, os frutos são específicos. A figura que Jesus ele utiliza aqui para ilustrar, né, aqui no capítulo de João, do Evangelho de João, João capítulo 15, é a figura de quê? De uma videira. O propósito da videira não é produzir
madeira nobre. Não é produzir lenha. Não é produzir sombra, ainda que alguém possa, né? O propósito da videira não é para ser usado como ornamento, ainda que talvez, né, tem tantas videiras tão lindas que as pessoas possam até pegar para ornamentar, mas o propósito dela não é esse. O propósito da videira é produzir frutos. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Meu irmão, qual é o seu fruto específico? Não sei, você sabe. O problema é que muitas vezes quem é mestre quer pregar. Quem apacenta quer tocar. Existem frutos específicos, você tem dons específicos, e esse dom que Deus te deu é para você usar, é para você produzir, é para você exercer com excelência e produzir com aquilo que Deus te deu para ser usado. E às vezes a gente fica olhando, poxa, mas como é bonitinho aquele dom de dançar. Às vezes não sabe nem dançar, mas quer fazer isso porque viu, achou bonito. Como é bonito, né? Tá lá na frente produzindo, está cantando. Às vezes você não foi feito para isso, para produzir dessa forma, meu irmão. Ainda que se houver uma necessidade, né? Se você desenvolve bem os seus dons, por mínimo possível que seja, talvez Deus te deu um dom de você simplesmente ser intercessor, intercessora. Ah, eu não quero esse dom não, Senhor. Como é que não? Vou produzir dessa forma. Eu acho que se eu cantar, eu acho que eu produzo melhor. Não negligencie o dom que Deus te deu. Não teria sentido pegar a videira. Até porque os galhos nem dá para isso, né? Para usar para fazer móveis, não tem. Os galhos são finos. Não tem propósito. E cada um é importante. Como eu volto a dizer, a unha, ela tem uma função e ela é importante. Ela não pode se sentir menosprezada por ser unha, ela é importante no corpo. Ela não pode querer ser mão, eu acho que a mão produz mais, deixa eu ser mão. Como que ela vai conseguir ser mão? Se ela não foi feita para isso, ela não tem especificidade para fazer isso, para ser isso. Frutos específicos. E às vezes é isso que não dá certo. Às vezes na igreja a gente, porque vê um irmão que tem, esse irmão tem carisma, bota ele para fazer isso porque ele tem carisma. Mas às vezes o irmão não é para fazer isso. Eu tenho algo comigo e Deus porque pela falta de obreiro, né? Está escasso. E a gente fica orando, pedindo ao Senhor que mande obreiro. Aí as pessoas às vezes vê, Sandra, você, que tem, né, tem dom, tem talento para isso, para aquilo, diz assim, está faltando, bota para a Sandra fazer isso. Aí vai Sandra, tudo bem. Aí Sandra, porque tem esse amor, o reino não quer dizer não, é aceita. Aí tem outra área, Sandra tem essas características, bota ela. Aí Sandra, tá bom. E aí às vezes o que ela desempenha bem, o que ela produz bem, em certo ministério, ela não vai produzir bem em outro. E quando às vezes me vem desafios, eu sempre pergunto, Senhor, isso é da tua vontade para a minha vida?
O Senhor quer que eu faça isso? Porque eu sei, se for da vontade de Deus, vai produzir os frutos. Vem naturalmente, sem muito esforço. Você não precisa ficar suando lá e vai embora. Você não precisa fazer nada disso, porque vem naturalmente. Imagine, você ficar exigindo da videira produzir manga. Frutos específicos. Terceiro, outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existe um ciclo para frutificar. Antes da videira ela dar belas uvas, ela precisa passar por alguns estágios, alguns ciclos. Nenhuma árvore dá fruto o ano todo. É ou não é? Existem estações para frutificar. Eu quero dizer para você uma coisa: não se cobre. Existe tempo para dar o fruto. Existe um ciclo e ele deve ser respeitado para que os frutos eles possam existir. Para a videira, existe um período onde existe a queda das folhas. Isso geralmente acontece no inverno e é o descanso da videira. Então, o descanso também é necessário, viu? Às vezes você está ali atordoada, cheia de coisas para fazer, para produzir, às vezes você não produz nada. Ontem, por exemplo, deixa eu compartilhar essa experiência. O pastor tinha falado e me deu o tema, a divisa. Eu digo: Senhor, como é que eu vou casar a divisa? E, enfim, eu estava orando ao Senhor, não me vinha nada. E eu estava cansada no final do dia e eu queria sentar para meditar. Como? E eu digo: Senhor, e aquela uma ansiedade, uma aflição dentro de mim. Eu digo: meu Pai, cadê? Não vem nada. Eu digo: olha, Senhor, quer saber de uma? Foi o Senhor que permitiu, então o Senhor não é comigo não, viu? Eu estou cansada agora, eu vou descansar. Quando eu só pensei isso, vou descansar, aí eu vi aquela voz: você tem a mensagem. Eu: você tem a mensagem já? Eu digo: tenho. Tem. Aí eu fui procurar uma outra agenda velha que eu tenho. Ele: pega aí a agenda. Todo pregador tem, né, pastor? A sua agendazinha lá. Aí eu peguei a agenda, aí eu digo: essa aqui. Eu digo: mas Senhor, está precisando fazer alguns ajustes, né, Senhor? Ele sim, está precisando fazer uns ajustes. Aí começou, eu digo: amanhã eu faço. Como é que eu vou fazer esses ajustes? Eu não sei, amanhã eu faço. Resultado, fui dormir. Quando eu acordei, aí Deus já começou a falar. Deus começou a dizer, Deus começou a falar: você vai fazer assim, você vai fazer assim. Mas eu fui descansar. Se tiver cansado, não tem como produzir. O nosso corpo precisa do descanso. E a videira, ela passa por este processo de descanso, que geralmente é no inverno. E nesse período as folhas caem e ela entra no período do descanso. Após o período do descanso, ela passa por um período chamado choro da videira. Isso é interessante. Quando ela começa a ser poldada, quando começa a cortar, aí os seus galhozinhos saem aquele líquidozinho, por isso é chamado choro da videira. E olha o que o Senhor diz lá, no verso, nós acabamos de ler, lá no capítulo 15, no verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Esse é o que não dá fruto. Agora, o que eu quero que você compartilhar com vocês é o seguinte: e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Talvez você seja uma pessoa que produz fruto. E aí, às vezes, você fica se acostumando com a quantidade de fruto que você dá, você produz. O Senhor diz: espera aí. Deixa eu fazer você passar pelo período do choro da videira. E como é que é isso? Como é que isso é feito?
Como é que Deus muitas vezes faz para nos chamar a atenção? As lutas, as dificuldades, os problemas, as buscas, o choro. É ou não é? E aí você começa a limpar, aí você começa a entender o que ele está fazendo. Você se volta para ele, você vai, a razão, Cristo, a razão. Porque às vezes a gente fica tão acostumado com aquilo que a gente faz, que a gente já faz mecanicamente, né? A gente produz mecanicamente. E para Deus não é o suficiente ainda. Ele quer mais, é como ele mesmo diz, ele é que sabe dos planos que ele tem a seu respeito. Ele é que sabe. E muitas vezes a gente fica acostumado, não, porque é isso, ok, oh, meus frutos, olha que fruto, mas Deus quer que você faça mais. Aí ele vem e podar você. Podar é ruim, né? Cortar, choro, o choro da videira. É ruim. E às vezes a gente não entende as dificuldades, as lutas. Os discípulos, Jesus já tinha vindo, tinha dado a ordem para eles, vocês vão, façam, e eles ali o tempo todo discutindo, e que tem que circuncidar fulano, não tem que fazer. De repente, Deus, espera aí, deixa eu podar vocês para que vocês possam dar mais fruto. E vinha a perseguição. Ninguém gosta de ser perseguido. Ninguém gosta de luta. Ninguém gosta de confronto. Mas é a forma, muitas vezes, que Deus tem para nos poldar. Vai nos poldando para que a gente possa dar mais frutos ainda. O choro da videira. Então, depois do choro, o que é que vem? Os frutos. Respeite o ciclo da videira. Respeite o ciclo da videira. Não fique também muitas vezes se exigindo demais de você, porque às vezes você acha que tem que produzir tudo. Tem que ser sempre assim. Nem sempre vai dar. O tempo é de Deus. E os ciclos é dele. Entenda os ciclos e respeite o ciclo da videira. Quarto, um galho solto não frutifica. Lá no verso 4 vai dizer: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não pense que o motivo dos seus frutos é você. Não pense que é sua capacidade, sua inteligência, seu desempenho. Não pense que é você. O ramo sozinho não pode dar fruto. Tem que permanecer nele. Ele é a razão dos frutos. Nunca pense, é porque eu sou boa demais nisso que eu faço, é porque eu sou bom, eu faço, olha como eu faço. Está assim porque sou eu, está na minha mão. Não! Não pense nisso. Deus é que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Filipenses 2,13 diz isso. É Ele que opera. Tanto querer. Quando eu saí daqui, há 17 anos atrás. 17 anos atrás, o pastor. E fui lá para baixo, eu nunca tinha trabalhado com ministério infantil. A irmã Lina, a irmã Cleusa, na época, era quem estavam tomando conta do ministério infantil. E claro, né? Por ser mais nova, elas estavam ali, dando, porque não tinha alguém para colocar. E aí, quando eu fui,
Nesse período eu fiquei mais ou menos 1 ano ainda aqui na EBD e só ia à noite. E quando eu fui de vez, aí a irmã Lina e a irmã Cleusa disseram assim, toma que o filho é teu. Eu digo, eu? Eu nunca tinha trabalhado no Ministério Infantil, eu trabalhava no Ministério de Louvor, eu trabalhava com as mensageiras, enfim, na EBD. Mas criança, eu nunca tinha trabalhado no Ministério Infantil, eu nunca tinha trabalhado. E quando eu me vi com os materiais na mão, e as irmãs me deram e saíram, eu digo, Jesus, não tem um jeito, é por livre e espontânea pressão. Eu digo, Jesus, me ajuda. Mas como eu sempre tive esse negócio comigo de as coisas de Deus, eu não querer dizer não, porque o que Ele fez e faz por mim é tanto. Mas eu fui orar. Eu orei a Ele, eu digo, Senhor, está aqui para fazer. Pai, eu não quero fazer porque tem que fazer, porque não tem ninguém para fazer. Eu quero que o Senhor me dê amor pelo ministério. Porque, gente, fazer por fazer porque talvez, não, eu vou fazer, olha, fulana aí, ela tem instrumentalidade, ela tem um curso, ela fez pedagogia, enfim, dá para ela fazer. Não é isso, não é o suficiente. E aí eu fui orar ao Senhor, eu digo, Senhor, eu não aceito fazer por fazer. Eu quero que o Senhor coloque amor no meu coração. E logo eu, que tinha fugido do ensino secular, né? De ensinar no secular. Eu digo, Senhor, eu fugi, e agora o Senhor me dá aqui criança na igreja, enfim. E eu fui orar, e orando, eu aprendi o seguinte, que quando a gente ora, Deus vai realizando em nós, vai colocando amor. E eu digo, vai colocando, então pronto. Aí eu comecei a orar, igreja, por cada criança, eu falava cada nome, recitava, Senhor, tome. E aí eu na minha oração, eu falava os nomes e eu via o semblante de cada uma delas. Resultado, Deus colocou um amor tão grande no meu coração, que o Ministério Infantil lá, eu acho que eu me divertia mais do que eles. Quando tinha um congresso de criança, se hoje me botasse de novo no Ministério Infantil, eu amo trabalhar com criança. A gente aprende tanto, e eu me divirto tanto. Quem fez isso? Deus. E aí dá certo. Não dá certo porque é a irmã que acabou de ser graduada. Ela fez até uma pós. Ela está... Não é isso. Se Deus não operar, não tem frutos. Se Deus ele não efetuar, não tem frutos. Então entenda, não é por causa de você. O galho sozinho não tem como dar frutos. E aí Deus foi realizando, foi operando. Tinha época que, e aí não foi só o Ministério Infantil, foi Mensageira do Rei também, tinha época que tinha uma sala lá em cima, eu não podia mais ficar na sala, porque era pequena, eu tinha que ficar no salão, era tanta menina, que Deus foi enviando, Deus foi mandando. Então é Ele que opera, é Ele que faz. Não pense que você pode produzir porque você é um bom galho. Porque talvez seu caule está fortezinho, você vai conseguir. Não é. É Ele que opera em nós. É Ele que faz. Sem Ele nada podemos fazer. Entenda isso. Entenda. Entenda que é o Senhor. Então, contudo, igreja, a gente pode olhar para Ele, que é a nossa razão, e Ele veio, Ele criou todas as coisas, criou tudo com um propósito, te criou com um propósito, te fez como você é com um propósito, da maneira que você é, do jeito que você é exatamente da forma como Deus planejou. Salmo 139,
se eu não me engano, no verso 15, 16 e diante, vai dizendo: e ele escreveu no livro dele todos os dias da sua vida. Com certeza ele escreveu: eu quero que você vai produzir isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, isso, isso e isso. Mas muitas vezes a gente diz: Cristo é minha razão. Se Ele é a razão, você tem que se reportar para Ele. Você tem que olhar para Ele. Você tem que entender que é para Ele e por Ele que é feita todas as coisas. Você não tem que ficar olhando, focando no outro. Você não tem que ficar exigindo muitas vezes de você. Entenda que existe um ciclo. Se o outro não quiser fazer, é para todos. Se o outro não quiser fazer, não interessa, faça você. Queira você viver os planos, os projetos que Deus escreveu a seu respeito. Saiba que existem frutos específicos. Você já entendeu de Deus o que é que Ele quer da tua vida? O que é que Ele quer que você produza? Porque às vezes a gente fica anos e anos na igreja, e ali sentado ali, e aí não, estou aqui ainda, esperando o quê? Às vezes a gente também tem que dar nosso passo, chegar a Ele, para que Ele chegue a nós. Tiago vai falar isso. Às vezes fica esperando uma revelação, algo de outro mundo, que a revelação está aqui, toda ela, na palavra. Busque a Ele, pergunte a Ele, vá a Ele. Ele não é a razão? Ele vai te mostrar, vai falar, e aquilo que Ele te direcionar, é aí que você tem que frutificar. São os frutos que você tem que produzir. Entenda as suas limitações, entenda os seus ciclos, entenda o choro da videira no momento que vier a poda. Não questione de Deus. No momento da poda a gente fica só questionando: Deus, eu não estou produzindo, Deus, eu não estou fazendo o teu reino, por que está acontecendo isso comigo? É a poda. Ele está poldando para que você dê mais frutos ainda. E entenda que um galho solto não frutifica. O galho, você já teve essa experiência, né? De tirar um galho da planta e deixar lá, o que vai acontecer? Murchar. Tem muita gente dentro da igreja murcha, porque acha que é a sua capacidade que vai fazer. Um galho solto não produz fruto. Tem que estar ligado na videira, porque sem Ele nada podemos fazer. E quando fizer, quando você vê os seus frutos, entenda que é para Ele e por Ele são todas as coisas. Não pense que foi a sua instrumentalidade, ainda que você busque ter. A gente precisa se aperfeiçoar para servir ao Senhor, sim. Mas não pense que foi a sua capacidade. A Ele tem que ser dado toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Entenda que é para Ele e por Ele são todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe. E neste momento, eu quero orar com você. Feche os teus olhos nessa hora. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como é que está a sua vida. Eu não sei daquilo que o Senhor falou com você esta noite, do que lhe cabe. Eu não sei se talvez você seja alguém que tem produzido frutos, mas que o Senhor está te poldando. Mas eu quero que você nesta noite saiba que Ele é contigo, que é Ele quem faz todas as coisas.
Procure apenas entender a vontade do Pai. Procure apenas se colocar nas mãos do Senhor, para que você possa produzir mais e mais frutos. E se você, meu irmão, minha irmã, se sente assim, poxa, mas eu tenho tanto tempo de evangelho, e o que eu tenho feito? Se você acha que você não tem produzido muita coisa, então se levante, busque dele. Ele tem frutos, ele tem coisas específicas para que você possa realizar. Ainda que talvez os seus olhos sejam tão simples, mas ele quer que você faça. E se ele quer, você vai fazer para agradá-lo. E quando você é fiel no pouco, sobre o muito ele te coloca. Seja fiel naquilo que o Senhor tem te dado. Talvez é tão pouco, mas é o que ele tem te dado. Se você não dá conta do pouco, como é que ele vai botar você no muito? Para produzir? Oh Senhor, Pai, obrigado, Pai, por esta palavra. Palavra essa, Senhor, que primeiramente o Senhor ministrou ao meu coração. Eu te agradeço, Pai, pela tua bondade na minha vida. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem realmente feito aquilo que eu tenho pedido, tem me sondado, tem me aquebrantado, tem me transformado segundo a tua palavra, tem me enchido e me usado, Pai, para a honra e glória do teu nome. Mas eu quero também pedir, Senhor, pela tua igreja neste momento, que também ouviu esta palavra, assim, Pai, como ela acordou o meu coração, que acrescentou naquilo, Senhor, que eu precisava ser acrescentado. Eu tenho certeza que também isso foi feito com cada um, com aquele que está, Senhor, ouvindo em casa. Talvez tem pessoas que estão em casa, paralisadas por conta dessa pandemia, que produzia tanto e deixou de produzir por medo. Eu te peço, vai agora, Senhor, neste lar, vai agora, Senhor, nesta pessoa, e repreende este medo. Repreende este comodismo, porque também muitas vezes é o comodismo, se acostumou, é melhor estar de lá. Que seja repreendido agora em nome de Jesus. Que essa pessoa possa se despertar, Senhor, voltar, Senhor, a exercer os seus dons, os seus talentos, aquilo que o Senhor deu para cada uma delas, para voltar a dar frutos no teu reino, Senhor, frutos que permanecem, frutos que te alegram, meu Pai. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, que produzia, talvez ela está passando pelo momento do choro da videira, o momento da polda, mas que o Senhor, Pai, aquele que permite, Senhor, as lutas, as dificuldades, é o mesmo também que providencia o escape. Que assim seja, e que essa pessoa saia de tudo isso mais forte, e ela possa produzir muito mais do que já produziu no teu reino. Obrigado, Senhor. Obrigado, toma o teu povo, dá um despertamento, faz o teu mover, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que naquele grande dia a gente possa ir e apresentar ao Senhor os nossos frutos com alegria e com gratidão. Faz isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome, porque a razão de tudo é Cristo. Cristo é a nossa razão de viver. A razão é Cristo. Cristo foi naquela cruz e depois ele disse: vão, faça, realize. Vão, contem com Ele, o Espírito Santo. A gente não precisa fazer nada sozinho. Hoje a gente pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Foi por isso que o Senhor Jesus disse: esperem aqui até que Ele venha, porque vocês não vão conseguir produzir de vocês mesmos. Vocês precisam da ajuda dEle. Ele vai vir, depois que Ele vier, vão, realizem, frutifiquem, espalhem essa mensagem. Que o Teu Espírito, Senhor, possa nesta noite nos avivar, renovar a nossa visão e a nossa missão no reino, nos lembrar dos dons e talentos que o Senhor nos deu para ser colocado no teu reino, para que isso possa produzir muitos e muitos frutos. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu passo a palavra para
pastor. Fica aqui do lado. Meus amados irmãos em Cristo, os que estão aqui e os que estão em casa, nós só temos que agradecer a Deus, porque aprove Ele nesta noite usar a pastora para ministrar o meu e o seu coração. E nós entendemos que somos chamados para frutificar. Nós costumamos, pastor, aqui orar em favor daquelas pessoas que por Deus foi direcionada para nos abençoar. E toda autoridade, ela foi concedida à igreja, e como igreja do Senhor, nós vamos orar em seu favor, em favor do seu ministério, da sua empresa. Vamos pedir a Deus pela senhora, o pastor já está ali, pelo seu esposo. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Nós somos gratos ao Senhor pela instrumentalidade da tua serva, que nesta noite foi usada pelo Espírito Santo para falar ao meu coração, ao coração da tua igreja. E a mesma bênção que foi ordenada por ela para nós, como igreja, nós abençoamos a sua vida, abençoamos o seu ministério, abençoamos a sua família. Que o Deus eterno, aquele que nos abençoa com toda a sorte de bênção, possa se agraciar da pastora Ilka, do pastor Naldo, dos seus filhos, do seu ministério, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça bendita de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor aqui, e a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, e a igreja aqui diz amém e graças a Deus. Pastora, muito obrigado.